Tá vendo aí que tá iniciando? Aqui fala que você está gravando a chamada aqui. Tudo bom, Silvinho? Tudo bom Tudo com bem. você, meu? Tudo bem. Esse é o Silvio Hamilton. E ele está no Frangão Entrevista. Ô, Silvinho, estava com muita vontade de falar com você, cara. Obrigado por ter vindo aí, aceitado a gente. Que é isso. Prazer. Ô, Silvinho, a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Nós dois temos a mesma idade. Sei. Estávamos no mesmo lugar, na mesma hora, gostávamos das mesmas coisas, jazz, MPB, etc., música instrumental. Tocávamos o mesmo instrumento e a gente só foi se conhecer depois pelo Facebook. Que louco, Como é né, que isso bicho? foi acontecer, cara? Por que a gente não ficou amigo na época? Então, Alexandre, assim, cara, eu era muito tímido. Quando eu comecei, eu era muito tímido. Eu não conseguia. Eu tinha muita vergonha das pessoas, entendeu? Eu lembro que na escola lá, a gente tinha aquela. Tinha, sei lá, talvez um respeito muito, da minha parte muito grande por quem tocava bem, e tipo assim, você não queria incomodar de jeito nenhum, certo? Então, talvez foi isso, cara. Uma das coisas foi isso daí, talvez, né? E aí tinha aquela coisa de você, por exemplo, eu estava aprendendo, né? Eu não tocava nada, tal, tava ali, você já tocava, bicho. Então tinha aquela coisa meio do, sei lá, de um respeito, assim. Uma das coisas que eu acredito tenha sido isso, né? A Quantos gente anos, morava seu em. Silvinho? Isso daí foi em 86, né, cara? Clave de Sol. Foi 86, 87. E aí, cara, que mais, cara? Acho que foi isso daí, cara. E outra, a gente morava em bairros diferentes, né? Você já estava indo para a faculdade e eu ainda não. Entendeu? Eu estava aqui no colegial ainda, reprovei de ano, né? Então, tipo, você estava. Acho que talvez foi essa de você estar saindo de Bauru, entendeu? Você vai tocar com quantos anos, Silvinho? Bateria? Oi? Com quantos anos você começou a tocar bateria? Então, eu fui para uma igreja, eu até falo, brinco, eu fui para a igreja por causa da bateria, né? Porque em casa a gente, assim, não tinha, a gente já tinha religião, até então não tinha necessidade de buscar uma outra religião. Só que, por exemplo, bateria só vinha em igreja e em palco, né, cara? Eu, como menor de idade, cara, para tocar num palco naquele tempo, você lembra como é que era, não dava, tal. E aí, o que foi? Eu fui para a igreja por essa razão, certo? Aí lá eu conheci pessoas maravilhosas, músicos também, que tocavam muito bem, apesar de tocarem só na igreja, grandes músicos, né, cara? Então, isso aí foi com 14 anos. Grandes músicos tocam nas igrejas, cara. Isso é Verdade, cara. genial. Já Isso é tinha muito. genial. Mas aí você começou a tocar com 14. Você já tinha tido experiência assim, com outro instrumento? Não? Então, violão. Né? Na infância, meu pai me deu um violão, e aí eu aprendi um pouco, né, o básico do violão, e cheguei a tocar bastante musiquinha, né, de música simples, né, cara? E foi a única experiência. E logo que eu fui para essa igreja, que eu fui com a intenção de tocar bateria, o pessoal falava, mas você ainda não sabe, então toca prato nessa banda aqui. Aí eu toquei prato um tempo, certo? Nessa bandinha que tinha na igreja. E depois, né, cara, que eu vi que daria para tocar um instrumento de percussão, eu toquei em banda e fanfarra também. Banda marcial e fanfarra. Mas essa paixão pela bateria aí vem de onde? Você tem ideias? Assim? Que é uma coisa que eu me pergunto, cara. Eu não sei porque. Eu sei, a primeira vez que eu vi uma bateria, meu pai falou que era para eu aprender e tal. Mas esse tesão que a gente tem, cara, esse negócio que depois que você começa a ver que você pode melhorar se estudar mais 10 minutinhos, entendeu? Como é que você sacou que era a bateria que você ia fazer o resto da sua vida, cara? Então, cara, assim, eu lembro que meu pai sempre ouviu música boa, né? Ele gostava também de música sertaneja raiz, né? Minha mãe ouvia música pantaneira, né?
do Mato Se você Grosso. falar para mim que o Nico e Tinoco não é bom, eu saio na porrada, eu pulo aí e saio na porrada com você, embora não seja um homem violento. Sim. Não, jamais, cara. Não concordo com isso. Eu acho que eles são bons, sim. Né? Tanto que eu penso assim, cara, o que não é bom não vai ter reconhecimento, entendeu? E, assim, o povo, sei lá, tanto que, por exemplo, ó, músicas que fizeram um sucesso extraordinário um tempo atrás, Camaro Amarelo, nunca mais ouvi. Jennifer, nunca mais ouvi, certo? Então, esses... Jennifer, o cara morreu, né? Mas o cara do Camaro Amarelo é meu primo, sabia? É teu primo? É coincidência, meu. Ai, ai. Puta, velho, não mereço, velho. Então, Mas então, você tem e a ideia música de do como cara... é que você. Então, meu pai ouvia essas músicas. Daí. E ele também ouvia Raul, cara. Ouvia Raul, e meu tio, o caçula do meu pai, irmão do meu pai caçula, trabalhava em rádio e tinha discos de MPB. Ele tinha discos do Tamba Trio, Toquinho e Vinícius, ele tinha essas coisas lá e eu ouvia. Então, e assim, mas o meu pai ouvia Raul. A primeira música que eu lembro que eu ouvia a bateria, identifiquei, falei, cara, isso é muito legal, até mostro isso para os alunos, é Al Capone, do Raul Seixas, que no meio tem um solo de bateria, certo? Lá Tem. junto com aquele... Uau, cara. Então, e esse disco a gente tinha em casa, que foi o primeiro disco do Raul, certo? Tinha em casa e eu adorava aquele disco, cara. Eu ouvia todas as músicas que tinha lá. E a bateria era muito presente, certo? E aí, cara, beleza, era Raul e tal. E também esses discos do meu tio, do Toquinho e Vinícius, que embora era aquele samba legal de se ouvir, gostoso, mas a bateria já era um pouco menos presente, porque o lance ali já era um trabalho de cantor, já o foco já é outro, né? Já não é. E num trabalho de rock igual o Raul fez, de muita qualidade, muita personalidade, tinha essa bateria mais presente, entendeu? E foi daí. O problema, a bossa nova, assim, eu acho que o grande barato é você conseguir ser. Você vai tocar bossa nova com um cara bom, é você conseguir ser sutil, conseguir as notas rápidas que você quer, na leveza que a música precisa. Isso é difícil, velho, fazer. É difícil pra Você caramba, pouco cara. consegue fazer, né? Sei. Baquetinha 5B, 7B, né? Aquela bem fininha. Sei. Não é como é que é? A mais fina qual é? Cara, a mais fina que eu já usei é o modelo jazz, né? Tem jazz de vários bateristas, né? Tem a jazz normal, que é o modelo que geralmente é mais leve que uma 7A, e tem a Signature. Eu lembro que a baqueta mais leve que eu peguei foi a Signature do Elvin Jones, uma da ProMark, cara. Uma baqueta maravilhosa, pega leve, né? Você vê o que esse cara tocava com a baqueta dele, né? Assim, o Elvin Jones, aí você pega aquela baqueta e ele tocava com uma pressão, cara. Aí você vê que é o jeito do cara manusear a baqueta no prato, né? Então, cara, pô, aí você fala, pô, é estudo mesmo, né, cara? É estudo e você Alô? não estudar só o Alô? instrumento, entendeu? Estudar também os discos, as músicas, né? Isso, as músicas. Eu adorava, sabe o que eu adorava? Eu adorava uma baqueta que eu tinha com ponta de. Nunca ponta de nada que marcava os pratos. Né? Essa eu gostava. E era uma Sim. baqueta que a Lilian usava. Acho que era Promark, não sei o quê. Eu fiquei anos, cara, até que ela quebrou. Ah, sim. Eu Chega uma hora. não par, cara. Assim, era cara pra burro. Eu adorava esse baqueta. Ô, Silvinho, eu saí de Bauru, mais ou menos, para não voltar mais, né? Porque eu nunca mais voltei. Em 1990, assim. Foi a última vez que eu toquei em Bauru, acho que foi em 88, mas eu fui para Bauru, assim, passeei na noite, assim, em 90. Sei. E você trabalhou como um trabalha, né? Você viu o baterista da noite, toca. Isso nos últimos 30 anos. Conta um pouco aí, como é que funcionava, como é que funciona, na verdade, hoje, que casas que tem, que casas que são legais.
onde você se sente bem tocando, com quem que você toca, como é que começou esse negócio de você tocar profissionalmente? Assim? Conta um pouco para mim isso aí. Então, cara, ó, eu fiquei tocando nessa igreja que eu fui para lá com 14 anos, né? E dos 14 até os 15, que foi o ano de 85, né? Daí 86, eu não tinha oportunidade, porque tinha os outros bateristas tal, e ninguém... Enfim, eu fiquei na igreja vamos dizer, de 85 até 1990 tocando. Aí depois o que aconteceu, cara? Eu comecei a tocar na noite e a igreja era um pouco rígida com isso, certo? Aí eu já não tocava mais na igreja, tocava só na noite, certo? Porque eles não achavam legal um cara que toca na noite, onde tem bebida, onde tem as Você coisas. Você começou a tocar na noite com quem? Você Cara, lembra? olha aqui. Eu lembro. Eu comecei a tocar com o André Vilela, que foi meu professor, o primeiro, não esqueça, o primeiro trabalho que eu fiz. Ele estava com febre alta e com furúnculo embaixo do braço. Ele falou, bicho, eu estou impossibilitado de tocar e eu não tenho quem possa ir no meu lugar, cara. Você é o único que sobrou aí e tal, você não quer fazer? E aí conversei com meu pai naquela época, né, cara? Eu já tinha 18, mas eu queria trocar ideia com meu pai. Ele falou, não, você vai ganhar uma grana lá? Ele falou, vai, juízo, se cuida, vai lá e toca. Faz a tua parte, pega a sua grana e volta para casa. Meu pai era, assim, rígido nessa parte, né? Ele morria de medo de eu cair para o lado perigoso da noite e tal. Enfim, aí eu me cuidava, tal, fui e toquei. E esse trabalho eu toquei com um cantor com uma banda que chamava Gota d'Água. O baterista não pôde, tal, que era o André. Eu fui e toquei. Depois disso, eu toquei com uma cantora que cantava em circo, ela tocava música sertaneja, chamava Jaqueline. Ela tocava sertanejo, mas ela também tinha uns rock nacionais, ela tinha Kid de Abelha, tinha umas músicas assim fora do sertanejo, né? Que era legal também, porque assim, ela teve uma música de sucesso aqui nas rádios de Bauru, uma ou duas, não sei. E aí o que aconteceu? Ela tinha um disco, um LP, um compacto, aliás, era um disquinho, tinha 4 músicas, se eu não me engano. E, tipo, aí você tem 4 músicas suas. Para fazer um show, você tem que colocar a música de outros artistas. E ela fazia isso, tá? A gente tinha um show de 1h30, mais ou menos. E toquei com ela. Depois, cara, dessa fase que eu toquei com ela, eu toquei um carnaval no BAC. Tinha banda do carnaval do BAC. E lá, cara, conheci bastante coisa. E aí, de lá, a coisa, assim, começou a pintar convite, cara. Aí eu lembro que eu toquei o carnaval com o Plínio, mas eu sempre dando aula, sempre envolvido com tocar, né? E aulas de bateria e tal. E aí, quando eu fui para a noite tocar com o Plínio, que ele era sócio de um bar, ele falou, não, vamos tocar comigo lá. Eu não sabia o que ia tocar, e chegou lá, o cara, não, repertório de MPB e tal. E fui, bicho, aí e era o samba, as coisas tal. Então, eu toquei com isso daí. Tocando com o Plínio, nessa banda dele aí, que na verdade ele saiu de uma banda e montou um trio para ele tocar. Ele chamou eu para tocar, chamou um violonista, seu Osni, que tocava. E aí eu toquei batera. E aí, cara... Ele tocava o quê? Hã? Que ele Entendi. Tocava? Esse cara tocava o quê? O Plínio ele era só cantor na época, ele não tocava. Ele era só cantor. Tá. E ele tocava violão, assim, mas ele falava, no palco eu não toco violão. Ele tocava para ele aprender as músicas e tal. E o Plínio era baterista, cara. Olha que louco. O Plínio tocava bateria. E aí eu fui tocar no lugar, nessa ocasião aí, eu fui tocar, e como eu já estava num bar que funcionava regularmente, toda sexta, sábado e domingo eu estava lá praticamente, a galera ia lá no bar, o músico ia lá pedir para tocar, fechar uma data, aquelas coisas da noite, né? E aí bastante gente me viu tocar, e nessa ocasião o seu Décio foi lá e me viu tocando, e me chamou para entrar na banda dele, banda de baile, tá claro. O seu Décio. E aí, cara, de lá, cara, começou a pintar mais uma série de convites, né, cara? Eu fiquei um ano na banda do seu Décio, e nesse período, cara, você estava tocando na banda do Lelê e do Moreto, Country Road, lembra dessa banda? E você gravou a fita demo deles? Lembro, gravei a fita. Uma das pouquíssimas coisas que eu tenho gravado, cara. Se eu tivesse essa fita gravada, conseguisse pôr no MP3, esse cara é muito legal, cara. Sim. Pois é. Tenho isso. Então, e aí? Legal. E aí, cara, eu andei substituindo lá, cara. Até aí, porque você veio para São Paulo e não tinha como, né? Aí o Moreto me convidou para tocar. Eu fiquei um tempo tocando com eles e na banda do seu Décio.
Aí chocava a data, aí naquele tempo tinha mais trabalho do que hoje, né, cara? Chocava a data, aí você tinha que, um ali você ia ter que dar o cano, né? Você ia ter que furar com alguém. E aí, cara, naquela de, por exemplo, o baile eu ganhava um pouco mais legal, a cachê era mais legal, e você tocava, assim, eu na época eu queria tocar um tempão. Essa coisa de tocar show de 1 hora eu achava pouco, 1 hora e meia, eu queria tocar bastante. Eu queria ficar, sei lá, o tempo de um baile tocando. É coisa de garoto, né? 20 anos, né? 19, 20 anos. E aí Hoje o showzinho de meia hora. Hoje o showzinho da meia hora você já tá bom já, né, meu? Verdade. E então foi assim, cara. Esses foram os primeiros trabalhos, né, cara? Depois eu fui para a banda do Felício, fiquei lá um tempão. Mas esse tempo que eu estava no Felício, tudo quanto é convite para tocar na noite, cara, eu aceitava. Eu não falava não. E assim, até você fazer umas loucuras, né, cara? De tipo tocar até 4 da manhã num bar, desmontar, ir para casa e 6 horas você está viajando para ir para outro lugar, sabe? Isso aconteceu muito comigo nos finais de semana. Certo? E às vezes a própria banda fazia isso, né, cara? Você tocava um baile até as 4, no outro dia você tinha um outro baile, e no outro dia você tinha um almoço para tocar, enfim, naquele tempo tinha mais volume de trabalho, né, cara? E... Dormia no ônibus, né? O ônibus adaptado. Eu lembro disso. É. Eu lembro. E aí, mas você acha assim que, por exemplo, assim, o armazém continua, né? O armazém continua. O que o templo existe ainda? O templo existe. Ah, é? Tem O música templo lá agora... ainda? Então, antes da quarentena ainda tinha, né, cara? Tinha lá. Ele estava contratando bandas menores, tal, né? Ele contratava no máximo 2 pessoas, né? Era violão e voz, né? Ou então alguém tocando piano com um cantor, né? Estava contratando gente, banda menor, assim. Era assim sempre, né? Mas assim, eu cheguei a tocar com um trio lá. Eu cheguei a fazer com o meu trio, né? Que aí eu e o Fernando tocamos lá. Tem um trio? Eu tenho um trio de música instrumental. Oh, fala um pouco desse trio aí. Como é que é? Vai, fala. Lá na sua página do YouTube. Então, preciso fazer, mexer com isso. Então, o trio foi o seguinte, cara. Eu, antes de ter esse trio, eu tive um power trio com 3 amigos, mais 2 amigos, né? Que era guitarra, baixo e batera. Era um fusion voltado para o rock e tal. E tinha uns sambas assim. Hã? Quem que eram os caras? O Daniel Campos, aqui de Bauru, contrabaixista, que tocou anos comigo também no Zé Paulo depois. E antes a gente participava de muita gig aí de sertanejo, de pagode, que a gente tinha chamado para tocar, tocamos muito. E o Daniel tem uma história interessante, cara, que o Daniel, eu gravava no estúdio G3 aqui de Bauru, eu não sabia quem era o baixista. Você falou, o Daniel. Eu falei, pô, nunca ouvi falar desse cara. Aí eu conheci o Daniel pessoalmente um dia no estúdio e tal, fizemos uma amizade. E tocamos bastante. E na guitarra, cara, era o Leandrinho, Leandro Caires, Leandro Zacari. Ele toca bem pra caramba, assim. A gente chegou a tocar no Sesc e tudo, cara, mas na época, assim, eu estava envolvido com muita coisa, cara. E música instrumental sempre é aquela coisa mais restrita, né, cara? Não tem tanto espaço, né, cara? Depois a gente acabou parando de tocar, mas a gente continua amigo, tô tocando em outros trabalhos, tudo. Aí, cara, eu, naquela de ficar ouvindo bastante tempo, assim, eu queria ter um trio com piano, né, cara? E aí, sei lá, influenciado pelo Zimbo Trio, Tamba Trio, que mais, cara? Jongo Trio, né? Esses trios que eu gostava muito da época da Bossa Nova, Edson Machado. E aí, cara, eu peguei e chamei eles para tocar comigo. Né? Chamei o Kleber Galdense, que é um pianista, né? E o Fernando Lima. Depois eu te mando um vídeo nosso que nós gravamos um vídeo em 2017, se eu não me engano, tocando uma música do Herbie Hancock. Eu vou te mandar depois. Eu vi na televisão vocês. Oi? Você viu na TV? YouTube. Vocês na TV. Record. Na Record. Fizemos um programa lá, cara. Legal. Cara, a gente Quer dizer, chegou... Eu vejo que você conseguiu ser um cara de sucesso, bastante sucesso, sim, como baterista, numa cidade que eu não achei que dava para viver de música, não, na época em Bauru, cara. 1990, 88, 89. Tá certo que eu não consegui viver em São Paulo também, nem em outro lugar, mas lá em Bauru
eu achava que era muito difícil, que tinha muita gente boa. E você conseguiu se sobressair, né, cara? Acho que você está de parabéns aí, viu? Obrigado, cara. Bacana. Obrigado mesmo. E fala um pouco aí do Guri. Agora você dá aula do Guri. Eu falei com os seus alunos e eu fiquei encantadíssimo, assim, com as coisas que eles sabem, as coisas que eles podem fazer. E você que ensinou para eles, né? Não tem essa. O talento. Talento é você ter saco para ficar 8 horas estudando, bicho. Não tem essa. Então, eu falo um pouco desse trabalho seu, que eu acho que, por exemplo, você começou a dar aula muito cedo, né? Você falou que com 18 anos você já dava aula. Cara, dar aula foi assim, né? Aliás, eu comecei a dar aula antes de tocar profissionalmente, porque tinha uma escola, como eu já tocava na igreja, eu tinha uma experiência, assim, de tocar música da igreja e tal, mas eu me arriscava em outras coisas por conta própria, né, cara? Eu falava, pô, onde eu vou tocar uma bossa nova? Então, e eu gostava, eu falava, vou estudar em casa. Então, eu pegava os discos do Zimbro, e ficava tocando em cima, né? O disco de MPB e tal. E aí, cara, o que aconteceu? Eu fazia isso também. Eu fazia isso também. É muito bom, né, cara? Porque, tipo assim, você pegar uma banda para tocar esse som é difícil, porque às vezes a galera, assim, tem muito músico que já tem aquela visão assim, música instrumental não vira, então eu não toco. Cara, mas, pô, para tocar, pro próprio prazer, assim, eu acho legal, entendeu? E aí eu falei assim, comecei a dar aula antes de tocar, né? Aí, da escola, assim, também, que eu dava aula na Toque, era uma escola aqui em Bauru, que era de uma loja, de lá, quando eu parei de dar aula, eu fiquei um tempo na loja, dando aula e sendo vendedor da loja. Aí, quando começou a pintar os compromissos de tocar na noite, assim, eu parei com as aulas, fiquei só tocando, né? E saí, aí você vê, eu saí de lá, me chamaram para dar. O Paulo Vilaça tinha montado uma escola na época, me chamou para dar aula lá, o Peru. E então, cara, no Guri, você falou que eu comecei a dar aula cedo. No Guri, eu entrei lá em 2010. Fazem 10 anos que eu estou dando aula lá, certo? Eu comecei a dar aula num polo aqui em Piratininga, que era um polo que estava começando, tal, não tinha professor de percussão, eu fui para lá. E aí eu fiquei um ano lá, aí o meu supervisor na época falou, cara, você não quer dar aula em Bauru? Você mora em Bauru? Eu falei, mas Bauru já tem professor. Ele falou, não, eu estou ajeitando as coisas aí, esse professor que está lá, ele vai para um outro polo e você vai entrar lá. Aí eu fiquei naquela, pô, você não vai puxar o tapete do cara, eu estou em Bauru, mas eu estou perto, Piratininga, é perto, né, cara? Aí ele falou, não, já está combinado com o cara, já, tá assim, você vai ser mais útil em Bauru e ele pode ir lá onde você está. Aí eu falei, bom, sendo assim, né, cara, beleza, eu aceito. Eu vim para Bauru, né, cara? Estou aqui até hoje no polo de Bauru e fiquei aqui, quer ver, 4 anos dando aula aqui, 3, aliás, dando aula aqui. Eles me ofereceram mais 2 lugares para dar aula, fora de Bauru, né? Que é Marília e Garça. Então, eu também passei a dar aula nesses outros 2 lugares aí, né? Marília, que é um polo regional, e Garça, que era um polo que fechou esse polo depois, né? Por falta de... Teve os cortes de verba, a prefeitura de lá não apoiava como deveria, certo? E aí, não tendo o apoio de parceiro, né, cara, o polo foi fechado. Né? E aí, na época, estava tendo vaga nesse que eu estou hoje, que é Álvaro de Carvalho, que é perto de Garça. Então, eu estou nesses 3 lugares aí. Cara, o Guri é muito legal pela proposta, né, de ensinar música para alunos, né, de 8 a 18 anos. Né, com 18 eles não podem mais, com 18 anos e 6 meses eles têm que sair, porque aí tem que dar vaga para outro, né, porque é um tempo bom ali. Né, mas e aqui no Polo de Bauru tem uma vantagem, que é um grupo de referência, que além de ser um polo que funciona normalmente com 3 turmas, tem o grupo referência, que é um grupo extra, né? E eles têm um grupo especial, eles têm inclusive bolsa de estudo, eles ganham uma bolsa, né, para estudar e tocar, certo? E tem muitas, quer dizer, tinha antes da pandemia, né? Tinha muita coisa programada, muita viagem. Os alunos já foram tocar na Argentina, né? Campos Jordão, Campos Jordão. Eles viajaram bastante, cara. Santos, nossa, bastante lugar assim interessante, né, dentro do estado. E lá no Guri, você não dá aula só de bateria, né? Você dá aula de percussão erudita. Dá aula de percussão erudita. Não é isso? Onde você aprendeu isso? Cara, eu comecei na faculdade como percussionista erudito. E era horroroso ficar só no triângulozinho, assim.
Como é que você aprendeu? Fala aí. Ah, cara, tipo assim, né? Quando eu vim para cá, a proposta do grupo ainda era tocar música popular. Então tinha frevo, tinha samba, tinha baião, tinha bastante coisa de ritmo brasileiro. Então a proposta foi assim: não, você vai para lá, você manja dessas coisas aí, você vai ser mais útil lá, tal. Aí beleza. Aí o que aconteceu? Eu já estava no negócio, aí começou a vir partitura de xilofone. Aí o que eu tinha que fazer? Estudar com a partitura para ensinar o aluno. Leitura melódica, que era uma coisa que até então eu sabia bem pouco, né, cara? Clave de Fá. Sim. Aí, tipo, chegou um xilofone e um metalofone. Beleza. Toquei, daqui a pouco chegou um par de tímpano. Aí o tímpano, o que eu fiz? Clave de Fá. Fui lá, estudei um pouquinho, certo? Mas assim, eu sei de todos esses instrumentos, eu sei um pouco. Eu não sou um especialista, certo? Eu vejo até que tem o cara que se forma na Unesp, na USP, né? Desses lances aí, o cara sabe muito, né, cara? E tem coisa assim que eu pego para tocar. O que eu vou fazer? Eu faço um laboratório antes, sozinho, para ensinar para o aluno aquilo que eu vou ter que fazer, cara. Então foi assim, foi meio na marra, por falta de tempo, não foi por falta de vontade minha, entendeu? Foi por falta de tempo. Eu falo que é corrido, né, cara? Você dá aula, no Guri eu tenho 22 horas semanais, fora as aulas particulares que eu dou, e fora os gigs de show que eu faço aí, entendeu? Então não dá pra fazer. É duro, velho. Ô, Silvinho, eu vou me despedir de você. Quero te agradecer enorme. Bate esse papo com a gente aqui. Eu espero que depois que acabe logo, eu possa. E final da minha banda, eu quero fazer com a minha banda, velho. Pô. Porque era legal pra caramba tocar lá. Cara, eu toquei lá também. Era gostoso demais tocar lá, cara. Um lugar pequeno, sei lá, um lugar lendário, né? Eu queria tocar, eu queria te encontrar, tomar uma serva. É legal. Olha isso, pássaro. Sim. Vamos ver se a gente faz isso. E maravilha, você, cara. quando vir para cá, você passar por Jacareí, dá um toque, dá um tempo aqui. Toma uma aguinha aqui, mas... Então, cara, sabe o que acontece? Aquela vez que eu falei para você que eu fui tocar eu fui tocar na praia, fui tocar em São José. Mas só que tudo naquela correria que você sabe como é que é, cara. Você chega para montar e almoçar, passar o som e dar um relax. Aí, 8 horas da noite, a gente faz festa de casamento, né? E então não é um horário igual da noite, que você vai tocar meia-noite. Aí você tem um tempão para ir atrás de colega, para conhecer a cidade, né? Mas a gente, na maioria das vezes, vai numa correria, cara, né? Porque vai a equipe técnica antes com os equipamentos, aí a gente chega para passar o som, né? Então não dá tempo, cara, certo? Mas eu falo, hoje é muito mais simples, né? Você pega um Uber, você vai para onde você quer, né? Avisa onde que eu vou. Fala aí. Só avisar. Quero muito te ver pessoalmente aí. Obrigado. Maravilha. E fica atento aí, a gente bater um papo legal e a galera vai falar. Quem sabe a galera de Bauru não vai assistir, né, por sua causa. O homem mais famoso da cidade, pô. Eu sou nada, cara. Nada, imagina. Tem bastante famosão. Silvinho, um abraço para você. Felicidade. É isso aí, Alexandre. Para você também. Valeu o papo aí. Valeu.